livros que falavam das experiências das igrejas primitivas. A nossa igreja aqui na nossa convenção em Santa Catarina foi muito perseguida. Lá na região de Araranguá, no sul do nosso estado. Quando a Igreja Assembleia de Deus entrou numa região chamada Arroio do Silva, lá por aquelas regiões, eu ouvi esse testemunho. Dizem que os religiosos da época ficavam muito nervosos quando viam igrejas evangélicas sendo abertas, porque eles tinham os evangélicos como hereges, como perturbadores da ordem, como gente louca, como povinho, como gentinha. Descobriram que tinha aberto uma Assembleia de Deus, uma igreja bem pequenininha lá, e o pastor responsável colocou um irmão que era diácono ou presbítero, não era nem pastor ainda, para cuidar daquele pequeno rebanho. E tinha alguns irmãos que se reuniam para cultuar naquela igrejinha. Um dia, as pessoas estavam cansadas de apedrejar, apedrejavam a igreja, quebravam vidraça, jogavam pedra no telhadinho da igreja. E um dia chegaram para o padre daquela paróquia e disseram: o senhor tem que dar um basta, essa gentinha tem que sair daqui, nós temos que escorraçar com esses crentes desse lugar, a gente tem que acabar com essa Assembleia de Deus, com esses hereges que estão chegando aí pregando o evangelho. O padre disse: então vamos marcar um debate, eu e o pastorzinho daquela igreja, e vai ser lá na igreja dele. Quando ele começar o culto eu vou lá, e eu vou dar uma aula de filosofia, uma aula de teologia para aquele pastorzinho. Vocês vão só ficar esperando do lado de fora, e quando vocês virem que eu ganhei o debate, vocês vão entrar e vão escorraçar aquele povo. No meio de um culto, os irmãos cantando o hino da harpa, entra o padre com toda a argumentária, e atrás dele um monte de gente, várias pessoas. E o padre disse: pastor, eu vim aqui para fazer um debate filosófico e teológico com o senhor. E o padre abriu a boca e começou a dar uma aula de teologia, uma aula de filosofia. Falou. E aquele pastor, aquele irmão começou a ficar tão humilhado, porque ele não tinha nem 10% do conhecimento daquele padre. Ele começou a se encurvar, começou a ficar humilhado, envergonhado. E os irmãozinhos daquela igreja começaram a se curvar igual o obreiro deles. Começaram a ficar envergonhados. E todos eles já na rua estavam esperando, aplaudindo o padre que estava ganhando aquele debate, estava ganhando no discurso e falando de filosofia com muito conhecimento. De repente o Espírito Santo entra dentro daquela igrejinha. De repente o Deus que sabe de tudo entra lá naquela igrejinha humilde e enche a vida daquele obreiro simples, mal preparado, mas que tinha amor pelas almas. O Espírito enche o coração daquele missionário, e quando ele viu, ele abriu a boca e começou a dar uma rajada de línguas estranhas. Era língua estranha para cá, para lá, e o poder de Deus tomou conta. O padre ficou assustado, arregalou o olho, virou as costas. As pessoas disseram: padre, por que o senhor parou? O senhor estava ganhando o discurso, o senhor estava ganhando o debate, o senhor estava humilhando aquele pastorzinho, ele não sabe de nada, o senhor que entende bem de filosofia, por que o senhor saiu? Ele disse: vamos embora, larguem as pedras, não mexam com essa gente. Ele disse: mas como assim, padre? Esse pastorzinho acabou de falar comigo em latim, e acabou de me dizer em latim: não mexa com essa gente, porque esse povo tem um dono, esse povo tem um Senhor. Não mexa com esse povo, porque eles têm um dono. O dono deste povo está aqui, o dono deste povo está aqui. Não mexa.